Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, amém? Eu gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo tem me ensinado nesse período de quarentena, nesse momento que estamos enfrentando o coronavírus. Eu quero dizer para você que o reino de Deus não para. Eu quero dizer para você que o controle absoluto do Senhor ainda existe, Ele não perdeu as rédeas, Ele não perdeu o controle e nós estamos alegres, estamos felizes por causa disso, porque sabemos que o nosso Deus é soberano. E eu gostaria de compartilhar com você um relato que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 35 ao 43. É um relato muito conhecido, você conhece, que é a história do cego de Jericó. É aquele homem que era cego, pobre, estava provavelmente perdendo todas as suas esperanças, sempre assentado à beira da estrada de Jericó, pedindo as suas esmolas diárias. E certa feita ele ouve um barulho de multidão, um burburinho, algo estava acontecendo naquele lugar. Então ele pergunta para as pessoas o que está acontecendo, o que está havendo, e as pessoas informam que por ali estava passando Jesus, o Nazareno, um homem que já tinha uma fama muito grande, que fazia milagres, expulsava demônios, curava enfermos. Então aquele cego não hesitou, ele começou a clamar, ele largou tudo que ele tinha de lado, deixou a sua capa e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até o momento em que as pessoas mandam ele se calar, não incomode o mestre, ele precisa continuar o seu caminho, mas aquele homem não desistiu. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até o momento em que Jesus para e manda que tragam aquele cego até a presença dele. E quando aquele cego chega, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Então o Senhor fala: quero. E aquele homem então ele volta a ver, ele volta a ter a sua visão e ele segue o seu caminho cantando, regozijando, seguindo a Jesus. A história você conhece, mas eu quero chamar a sua atenção. Talvez você esteja me perguntando: Vinícius, por que você está compartilhando essa história? A gente já ouviu tantas pregações sobre isso. Eu quero dizer para você que aquele homem, ele estava sentado à beira do caminho e provavelmente sem esperança nenhuma. Cego, pobre, sem esperança, sem nada. Mas um dia, a própria esperança passou no caminho dele. Eu quero dizer para você que nós estamos cercados de péssimas notícias. É gente morrendo, é muitas pessoas doentes, o mundo está em caos, todo mundo parado, muitas coisas não sabem como vão ser daqui para frente. Todos nós estamos humanamente amedrontados com o nosso futuro, com o nosso dia de amanhã. Mas eu quero dizer para você que Jesus está passando todos os dias na nossa vida. Jesus está o tempo inteiro conosco, nos guiando, tentando abrir os nossos olhos. Muitas vezes nós estamos ali quietinhos no nosso canto e não temos a coragem de nos levantar, de buscar e clamar, ouvindo as notícias, nos amedrontando com o que os telejornais estão dizendo, o que a internet está dizendo, o que os dados médicos estão dizendo. Eu quero dizer para você que nós precisamos fazer como aquele cego. Precisamos nos levantar, nós precisamos clamar, dobrar os nossos joelhos e orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades, pelos órgãos de saúde, pelos profissionais da área da saúde. Precisamos também orar pelo mundo, porque o mundo está passando por um caos. E o único que pode nos dar a vitória, o único que pode fazer retroceder toda essa praga é o Senhor Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas e por isso eu quero chamar a sua atenção. Olhe para a situação, mas não com o olhar negativo que o mundo te passa. Olhe buscando a fé necessária no seu coração para se levantar e orar em nome de Jesus e repreender toda essa situação. Nós precisamos ter a ousadia deste cego. Outro ponto importante que eu quero deixar para você é que quando esse cego chega para Jesus, se você for ler no grego, que foi a língua original que o Novo Testamento foi escrito, a palavra ver significa blepo. Blepo significa ter um olhar certeiro. A palavra blepo significa ter um olhar certeiro. Então, quando aquele homem chega para Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Então aquele homem olha para Jesus e responde: Riná anablepo. Riná anablepo significa: eu quero ter um olhar certeiro, eu quero ter um olhar que atinge o alvo. Nós precisamos entender que a cegueira, a cura da cegueira vai muito além da física.
Ele está querendo nos ensinar que nós precisamos ter um olhar que vai além daquilo que o mundo está nos mostrando, um olhar além daquilo que as circunstâncias estão nos mostrando. Nós precisamos olhar para Jesus como sendo o alvo certeiro. Eu não posso olhar simplesmente, o coronavírus está matando muita gente, o país está em crise, as pessoas estão ficando doentes, estão morrendo. Não, eu preciso olhar para essa circunstância, passar sobre ela e falar, a situação está difícil, mas eu sirvo a um Deus que está acima de todas as coisas, que tem a chave da cura, que pode fazer a doença retroceder, que pode levantar os mortos, que pode expulsar os demônios. Ele é soberano. Nesta noite, neste dia, não importa que momento você está assistindo esse vídeo, você possa falar, Riná Anablepo, eu quero ter um olhar certeiro, um olhar que acompanha o alvo, que atinge o alvo. Eu quero ter esse olhar, eu quero alcançar esse alvo. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. Então eu convoco você para se levantar. Não viva apenas de momentos, mas que você sempre tenha esse desejo por ter um olhar certeiro, um olhar que vai alcançar não só o coração das pessoas, mas que vai alcançar o coração de Deus. Que você tenha uma excelente semana, que você tenha um olhar sempre certo, fixo no Senhor Jesus e que você alcance os seus objetivos. Eu tenho orado pela nossa nação, tenho orado pelo mundo e sei que Jesus vai fazer a obra, por isso busque. E o desejo do meu coração é que você seja muito feliz e muito abençoado. Que Deus te abençoe.